Olá, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre biossíntese e sinalização da classe hormonal citocininas. A via de biossíntese das citocininas ela já é conhecida mais ou menos desde a década de 60. Só que a gente foi expandindo o nosso conhecimento a respeito dessa via de biossíntese até completar ela, até compreender ela por completo lá para a década de 90. A gente teve que estudar bastante a Agrobacterium tumefaciens, né? Ela ajudou bastante a gente a dissecar a via de produção de citocinina. A gente conversou sobre a Agrobacterium no final do nosso vídeo de funções biológicas da citocinina. Tá? Vimos como essa bactéria ela carrega um gene de produção de citocinina que é transferido para a planta durante o momento de infecção. Né? E esse gene de citocinina ele foi identificado, então, primeiro em Agrobacterium, esse gene de produção de citocinina, e aí a gente identificou esse mesmo gene em plantas, tá? E é uma das enzimas mais importantes que a gente tem na via de biossíntese endógena da citocinina numa planta. É a isopenteniltransferase, tá? Então, ó, a gente está olhando aqui ó, o primeiro passo da via de biossíntese da citocinina. O precursor da citocinina são ATP ou ADP, tá? Aí essa isopenteniltransferase, essa enzima, ela vai transferir essa molécula de dimetilalil de fosfato, tá, para a molécula de ATP, para formar o que a gente chama de isopentenil ATP ou isopentenil ADP. Tá? A gente ligou agora essa moléculazinha aqui em cima. Ó. Essa enzima está encontrada no plastídeo e no citoplasma, trazendo de novo a gente para aquela mesma coisa que a gente viu lá na aula de auxina. A via de biossíntese de citocinina também vai acontecer no plastídeo e no citoplasma. Vai utilizar esses dois locais dentro de uma célula. Tá? Vamos continuar aqui a via de biossíntese com isopentenil ADP. A gente vai ter uma hidroxilação desse isopentenil, aqui ó, no finalzinho do isopentenil, o citocromo P450, quem vai fazer isso. Tá? Esse complexo, então, citocromo P450 vai hidroxilar o isopentenil ADP para formar o que a gente chama de zeatina tri ou difosfato, dependendo se você está utilizando ATP ou ADP. E aí, por fim, a gente vai ter a remoção desse ribosídiozinho aqui de baixo. Uma enzima chamada de fosforribohidrolase vai remover esse ribosídeo para formar a nossa zeatina. E com isso a gente encerra a via de biossíntese de citocinina. Então, a síntese de citocinina, a biossíntese de citocinina, vai estar sempre utilizando dois compartimentos celulares, o plastídeo e o citoplasma. Vai ter como precursor o ATP e o ADP, e através de 3 passos simples, a gente vai converter ou o ATP ou o ADP a nossa zeatina, a nossa citocinina. Citocinina está pronta. O que a gente tem que fazer agora com ela? A gente tem que jogar ela numa célula e ver como é que a célula percebe que tem citocinina chegando nela. E uma coisa interessante que tem dessa via de sinalização de citocinina nas plantas é o fato de que ela parece muito, a sinalização, a via de percepção de citocinina parece muito com vias de percepção que nós temos em bactérias, tá? Em vias de sinalização para sinais ambientais que nós temos em bactérias. O sistema de sinalização que a gente vai utilizar para a percepção de citocininas, ele é chamado de sistema de sinalização de 2 componentes. Por que sistema de 2 componentes? Em bactéria é a mesma coisa para alguns sinais ambientais. Esse sistema de 2 componentes. Como é que ele funciona? Nós temos 2 componentes. Uma proteína sensora, que vai perceber o sinal chegando, e uma proteína ativadora, que vai ativar a resposta. E essas 2 proteínas, elas vão conversar entre si. Então, olha só, a proteína sensora vai ser estimulada, ela vai se autofosforilar. Essa autofosforilação vai ser passada para a proteína ativadora. Esse grupamento fosfato aqui ó, vai ser transferido para a proteína ativadora e ela vai ativar uma resposta. Por isso que é um sistema de 2 componentes. O estímulo chega em um componente e a resposta é liberada no outro componente. Vamos ver isso aqui para a via de citocinina. Vamos lá. Citocinina, a gente tem ali a nossa proteína sensora na via de citocinina. Está localizado ou na membrana plasmática ou na membrana do retículo endoplasmático. Aqui a gente está vendo a membrana plasmática. Proteína sensora ali, ó, tá? Ela chama CRE1. Chegou a citocinina. Quando a citocinina chega aqui, ela se autofosforila. A autofosforilação da proteína sensora da citocinina. A proteína ativadora,
O segundo componente do nosso sistema de 2 componentes está lá dentro do núcleo, esperando chegar o sinal dessa proteína sensora para que ela comece a ativar os genes responsivos à citocinina. Tá? Por enquanto, a nossa resposta à citocinina, então, está desligada, porque você não teve esse sinal chegando aqui. O problema que a gente tem aqui agora é o seguinte, as proteínas sensoras, elas estão presas na membrana plasmática, elas não podem sair dali. As proteínas ativadoras, elas estão presas aqui no núcleo, elas não podem sair daqui. Como é que eu vou transferir esse sinal daqui para cá? A gente faz isso com uma proteína que transfere o fósforo da proteína sensora para a ativadora. Ela é chamada de, olha lá, proteína de transferência de fósforo. O que essa proteína vai fazer? Ela vai pegar o grupamento fosfato da proteína sensora, quando ela estiver ativa, vai levar esse grupamento fosfato lá para dentro do núcleo. Então, ó, ela viajou até o núcleo, e aqui ela vai transferir o grupamento fosfato para a proteína ativadora. Ela vai ativar a proteína ativadora a ligar essas respostas à citocinina, a produzir genes de resposta à citocinina. Então, assim, a gente vê o funcionamento da via de sinalização de citocinina. Nós temos o receptor de citocinina, que, na presença de citocinina, ele é fosforilado, há uma transferência desse fósforo para a proteína de transferência de fósforo, que vai levar esse fósforo até a proteína ativadora para ativar as respostas de citocinina. Ah, Marcelo, mas espera aí, tem bem mais do que 2 componentes aqui nisso aqui. Por que eu vou chamar de sistema de 2 componentes? A etimologia do sistema de 2 componentes é para um componente receptor e um componente ativador. Então, nesse caso, continua sendo só 2 componentes, independente se tiver 1000 proteínas aqui no meio entre eles. A gente tem um sensor e um ativador. Então, continuamos chamando eles de sistema de 2 componentes, independente do que existe no meio deles aqui. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de biossíntese e sinalização de citocinina. E eu vejo vocês no próximo vídeo para a gente conversar sobre giberelinas, mais um hormônio envolvido com processos de crescimento na planta. Tá bom? Até mais, gente. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.